Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Sabia que tem livro? Tem livro, e hoje nós vamos falar sobre esse livro que é um favorito disparado aqui no Perdidos na Estante. E eu acho que também se tornou um favorito entre as nossas convidadas de hoje. Eu sou a Amanda Barreiro, vou ser sua host pelo episódio de hoje. E eu estou aqui com uma missão muito importante a ser dividida com a queridíssima Luciana Bento. Essa Luciana Bento eu posso ser íntima e chamar logo de Lu? Super pode chamar de Lu, né? Eu falo que eu já sou de casa aqui no Perdido, já venho há muito tempo, né? E os podcasts todos aí do Leitor Cabuloso, eu já sou frequentadora assídua, então super pode chamar de Lu. Então vou ser abusada e vou chamar de Lu. Seja bem-vinda aqui novamente, então, Lu, agora é a primeira vez comigo. Primeira vez, maravilhoso, tô mega empolgada, mega feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. E como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, Lu? O pessoal pode me encontrar no Instagram, principalmente, no @quilomboliterário e no @mãepreta, no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais, na rede nova do Passarinho Amarelo, né? O meu tá aberto também, então tô aí. Entendi. E a gente tá aqui também com a minha queridíssima amiga, colega e enfim, já tá pra vida. Janaína, seja muito bem-vinda. Obrigada, Amanda. Obrigada pelo convite, tá? É um imenso prazer falar desse livro que eu, assim, disparado meu favorito. E obrigada aí. Jana, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Se é que você tem redes sociais nessa internet selvagem? Pois é. Eu não sou uma pessoa muito de rede social. Eu tenho Instagram, né? Que é o que eu uso. Nem tão com tanta frequência assim, mas só botar lá Janaína Soares que vai aparecer pra vocês no Instagram. Mas é só isso que eu tenho basicamente, não sou muito de redes sociais não. Eu também não sou muito de redes sociais, mas você me encontra lá no @manda_barreiro no Instagram. E só no Instagram mesmo. Ainda não tô nessa rede social do Passarinho Amarelo, não. Bom, e o livro que nós vamos falar hoje, ouvinte, é Kindred, Laços de Sangue. Esse livro é o livro da Octavia Butler e ele está aqui no Brasil pela Morro Branco. E é um livro que, sinceramente, eu deveria ter lido antes. Eu gostaria de ter lido antes. Apesar de não ter lido agora, já faz um tempinho, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. E esse aqui é o nosso convite para você, ouvinte, ler também, antes de começar essa série maravilhosa, que eu espero que seja maravilhosa. Dito isso, vamos começar o nosso episódio. Eu vou chamar aqui o assistente, ele vai falar um pouquinho mais e podemos começar a destrinchar aqui, porque eu estou louca para falar sobre Kindred. Em 2019, o canal FX encomendou um piloto para uma adaptação em minissérie do livro Kindred, de Octavia Butler. Apesar da empolgação do público, a série ficou parada por causa da pandemia e somente em 2022 o canal Hulu afirmou a data de lançamento, 13 de dezembro de 2022 nos Estados Unidos. No Brasil, a série está prevista para sair pelo Star Plus, mas ainda sem data de estreia. Ao todo, serão 8 episódios. Lu, você poderia, por gentileza, contar para os nossos ouvintes qual é a sinopse de Kindred? Sobre o que esse livro fala? Bom, Kindred é um livro que fala de uma viagem no tempo. É a história da Dana, uma mulher negra casada com um homem branco, que um dia passa mal e percebe que ela acordou em 1800 e alguma coisa. A Octavia Butler mostra nessa narrativa que voltar no tempo não é muito simples para as pessoas negras, né? Porque a Dana volta para o período em que as pessoas negras eram escravizadas. Nessa primeira viagem que ela faz, ela meio que salva o Ruffles, que é um menino branco que estava se afogando, e ele desenvolve meio que um afeto por ela, assim, meio que na medida que um homem branco, né, no período escravocrata, pode ter um vínculo com uma mulher negra. Então, tem todas essas questões aí também como um pano de fundo. E ao longo do livro, a Dana segue tendo esses desmaios, né, passando mal, que fazem com que ela viaje no tempo. E ela descobre que esse Ruffles é um dos seus ancestrais. E ela descobre que ela tem a missão de fazer com que ele tenha um filho
que continue essa linhagem para chegar até ela. Então, meio que a existência dela tá dependendo da vida desse cara branco, que sempre que ela volta, ele tá se ferrando de alguma forma. Então, acho que é basicamente isso a história, né? E aí ela vai se desenrolando aí ao longo do tempo. Tem uma questão que o marido da Ana também faz essa viagem no tempo em determinado momento, e dá pra ver bem essa diferença entre o que é ser uma mulher negra voltando no tempo e o que é ser um homem branco voltando no tempo. Perfeito. E a gente tá querendo falar sobre Kindred há muito tempo, mas a gente não tinha nenhuma previsão de adaptação. Não que isso nos impeça necessariamente, mas o cronograma de adaptações é apertado, né? Então, a gente sempre tentou encaixar Kindred e, bom, surgiu a oportunidade. Nós vamos ter agora, em dezembro, o início da série. E eu queria saber, vocês viram esse trailer? Eu vi, né, por recomendação sua. E uma outra amiga também já tinha me mandado, porque eu não sabia da série até então. Não sabia que ia ter. E aí, por recomendação sua, e depois minha amiga também enfatizando, eu já fiquei com aquele gostinho, né? E querendo logo, ansiosa pela série. E você curtiu os trailers? Eu curti, mas assim, quero logo que chegue pra ver o qual vai ser fiel ao livro ou não, como é que vai ser, né? Como é que eles vão abordar isso, né? E você, Exatamente. Lu, você conseguiu assistir ao trailer? Eu vi o trailer, eu tava bem ansiosa, né? Porque já tem essa promessa da série há bastante tempo, assim, né? Filme, série, alguma coisa. Sempre se né? falou, né? Mas nunca teve uma data. Aí agora, de repente... De transformar numa produção audiovisual o livro, e eu tava bem ansiosa com isso. Eu vi esse trailer e eu fiquei um pouco assustada, porque eu não curto muito horror e essas coisas assim, né? Meio assustadoras. Mas é muito louco, porque faz muito sentido como tá sendo construído, né? Pelo que dá pra ver nesse teaser aí, nesse trailer. Como tá sendo construída a narrativa faz muito sentido com que a Octavia escreveu. Então eu tô bem ansiosa pra ver como é que vai ser, né? Pelo menos já é uma história que eu já conheço, então acho que vai dar pra eu acompanhar a série de boa, assim, sem ficar com medo. Eu acho, aí eu vou aqui dar só uma opinião leiga, mas eu estou imaginando que eles devam seguir uma ideia de, por exemplo, Corra, Nós, que é esse terror mais voltado para questões sociais, especificamente negras, né? E também teve o Lovecraft Country, séries e filmes que agora estão abordando esse terror racial, como se fala, né? Imagino que vai ser algo nesse sentido. Não sei, vocês têm alguma opinião sobre isso? Eu também acho que deve ir por aí, né? Mas é isso, eu não vi Nós, e Corra eu só vi depois que, né, tinha alguém pra segurar minha mão. Olha, eu recomendo, inclusive, todos esses que eu falei são excelentes, mas tem que ter um pouquinho de estômago. Eles não pegam muito a questão sobrenatural, né? Mas ainda assim o terror psicológico é muito forte. E eu também acho, assim, eu gosto muito desse horror diferenciado, essa nova geração do horror, eu diria, sabe? Que foge um pouco daquele negócio de é só serial killer, ou então é só exorcismo e fantasma e coisas do tipo. Eu acho bem interessante esses temas mais graves, mais relevantes ultimamente, né, para as nossas pautas atuais que a gente precisa repensar, serem transformados em terror, porque de fato é um terror que exista isso, né? Que a gente precise falar sobre isso porque as pessoas continuam sendo racistas em 2022. E a própria história do livro, né? Se a gente se coloca no lugar de imaginar o que é uma mulher negra voltando para um período escravocrata, só dá pra ser um horror, sabe? Só dá pra ser um terror. Não tem como ser outra coisa, né? Então, Concordo. Tem muito isso também. Concordo, é uma abordagem, eu acho interessante. Eu tô com bastante expectativa pra essa série, eu tô com muito medo porque eu tenho medo de criar expectativas. Mas é um livro que eu amo tanto que não tem como não ficar aqui pensando, nossa, como que eles vão fazer isso? Quero muito ver, assim, algumas cenas. Sem a gente entrar muito em spoiler, tem alguma cena que vocês querem muito ver? Eu não sei, não lembro de uma passagem específica, porque é isso, né? Eu acho que as passagens que foram mais impactantes no livro, na tela, vão ficar bem pesadas. Vão, com certeza. E aí vão. isso que né? Como eu já falei que eu não sou uma pessoa do horror, eu fico tipo, isso aqui eu acho que vai ficar pesado, isso aqui
não sei, acho que eu vou fechar o olho na hora, não sei como é que vai ser. Então acho que essa passagem, assim, eu tô bem curiosa pra saber como é que eles vão fazer essas pontes entre o momento presente da Dana e essa construção no passado, né? Eu acho que isso é o que tô mais curiosa pra ver como é que vai ser montado. Justo. Tem alguns diálogos ali que eu gostaria muito de ver, sabe? Não necessariamente sendo impactante, mas alguns diálogos. Por exemplo, o confronto dela com o Rufus, sabe? Do tipo, o que você quer de mim? Esses momentos mais em que ela vai, né, falar com ele e eles precisam meio que se acertar. Isso é um momento bem mais pra frente, mas eu gostaria muito de ver porque eu acho que pode render cenas muito bonitas, muito interessantes se eles souberem fazer bem. Dependendo da atuação, né? Eu gosto muito dessas cenas mais reflexivas. Aí vocês foram logo pro horror, eu tô aqui pensando no drama. Eu acho que a atuação vai pesar muito, né? Porque é um livro que já tem muitos anos que ele foi publicado, né? É um livro da década de 70 do século passado. Então, assim, já tem um imaginário, ele já é consolidado no imaginário dos leitores, né? Todo mundo já imaginou o livro de uma determinada forma, e aí ele virar uma produção audiovisual agora mexe muito com as leituras que nós já fizemos, né? Que já estão muito consolidadas, a gente já imaginou as coisas de uma determinada forma, e agora a gente vai ver, né, a forma desse roteiro, a forma desse diretor, dessa produção toda, né, para transformar agora numa série. Então, eu sempre tenho uma certa dificuldade com adaptações de livro, eu sempre prefiro o livro, porque é aquilo, né? O livro é do jeitinho que eu imaginei, e eu acho que essa distância, né, do tempo de quando foi publicado até quando se produz um filme, uma série, alguma coisa assim, acaba que agrava ainda mais isso, né? Porque nos fãs a gente já tem uma imagem, né, que já foi construída, consolidada, e aí lidar com essas diferenças deve ser interessante, assim. Vamos ver. Eu também tenho esse pensamento, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de ver como que esse diretor, esse produtor, enfim, interpretou essa mesma história que eu li, sabe? Porque às vezes eles fazem umas abordagens que eu não esperava. Por exemplo, eu não esperava ver uma série de terror pra Kindred, imaginei um drama. Até porque tem uma outra série que se chama The Underground Railroad, não sei se vocês já viram, é outra série que eu recomendo, que é extremamente dramática, também se passa no período da escravidão, apesar de não ter a questão da viagem no tempo. E eu imaginava algo nesse sentido, uma coisa assim, muito visual e muito dramática. Eu não imaginava um terror. E isso já me deixa, sabe, nossa, eu quero muito saber como essa pessoa interpretou esse mesmo livro que eu li. E já que a gente falou da viagem no tempo, a Octavia Butler é considerada, pelas pessoas sensatas, a mãe da ficção científica. Apesar de nós conhecermos nomes maiores, assim, entre muitas aspas, comercialmente falando, como, por exemplo, o Asimov, sei lá, o autor de Duna, que agora nem me lembro o nome dele. Mas nós temos a Octavia. E realmente ela tem uma participação absurdamente significativa na ficção científica. Tanto é que nós temos um conceito muito fechado de ficção científica como algo estritamente de naves espaciais e ETs e, enfim, coisas futuristas. Mas ficção científica não é só isso, né? Vocês acham que Kindred é ficção científica? Eu particularmente considero ficção científica, mas me surpreendi a ler, porque a forma como ela aborda te faz viajar na história, né? Você entende um pouco de história ali. E me surpreende o fato de eu ter feito uma disciplina na universidade, que era uma optativa até, História da Cultura, dando ênfase na relação entre ficção científica e história. E tinham vários desses autores conhecidos da ficção científica e não citava a Butler. Um absurdo, né? Tá vendo? Não, e é uma disciplina que eu fiz, sei lá, em 2018, sabe? E não citava ela. E aí você se depara com uma ficção científica que, primeiro, não vai pro futuro, ela tá falando do passado, né? É verdade. Então, é um grande... Quando a pessoa lê, ela fica assim, surpresa, peraí, ela tá indo pro passado? Mas esse é o legal da ficção científica, é você
pensar, né, você pensar a realidade, mas poder viajar no tempo para criticar tanto o mundo que você vive, né, com base nesse passado. Eu acho que esse é o objetivo da Butler nesse livro, é você fazer essa viagem no tempo do seu passado para entender um pouco a realidade que você vive no presente. E isso eu senti muito quando eu li, porque é um livro que, ao mesmo tempo, muito intenso em questões, principalmente pra gente, né, que é a mulher preta, de dor, de raiva, é também um livro que eu acho que é encorajador no sentido de te dar um sacode para as lutas do nosso tempo, do nosso povo, no nosso tempo. Então, eu acho que é meio que assim. É lindo esse papel da literatura, né? De mover as pessoas. Eu acho isso impressionante. Isso é um papel bem típico da ficção científica, na minha opinião. Para além das navezinhas e robôs e ETs, etc. Exatamente. E o que você acha, Lu? Eu concordo com o que a Janaína disse. E eu não sei se vocês leram outros livros dela, né? Mas os outros livros dela, assim, ela mostra toda a versatilidade dela na ficção científica, assim. Então, tipo, ela começou com esse, né? Falando do passado e desconstruindo, assim, a própria visão que a gente tem do que é a ficção científica, que é só futuro, é só ser, né, extraterrestre, tem que ter nave espacial, tem que ter muita tecnologia, tem que ter isso e aquilo. Então ela desconstrói tudo isso em Kindred, né, fazendo essa ponte com o passado, mas em outras obras ela super viaja em várias outras possibilidades, assim, então ela é muito versátil, né, e eu acho que ela é muito merecida esse título de mãe da ficção científica. Eu também acho, inclusive, eu até faço a ressalva para o ouvinte de que, apesar de a gente chamar de ficção científica, realmente não espere alguma coisa high-tech, alguma coisa que vá extrapolar leis da física e coisas do tipo. Porque aqui nós vamos falar mesmo de uma ficção especulativa, é uma questão mais de entrar na mente humana, naquele período histórico. Então, é uma viagem muito mais reflexiva, introspectiva, do que, de repente, algumas pessoas mais fãs de hard sci-fi podem gostar. Para que a gente, né, de repente não receba um comentário, mas você disse que era ficção científica. Sim. Porque realmente foge dos padrões, assim, foge totalmente do esperado, né, e vários elementos que é esperado, tem a própria viagem no tempo, né, ela é um recurso para ela poder contar essa história, né? A gente não tem muitas bases ao longo do livro de como essa viagem acontece, por quê e tal, e os mecanismos que fazem acontecer, né? Então, é diferente, assim, da maioria das ficções. Eu acho que nem é importante, né, pra gente saber, por que ela viaja no tempo, como ela viaja no tempo. Não é a questão. Exatamente. Pra mim não fez a menor falta. Ela traz isso como um recurso, mas é uma não questão ali, sabe? Tem tanta coisa acontecendo no livro, essa pergunta nem aparece pra gente, né, ao longo do tempo, porque você tá tão preocupado com o que tá rolando na narrativa que não tem muito, né, isso de perguntar como, por quê, né, e como é que ela faz, se ela controla, se ela não controla, isso acaba não tendo um peso, assim. Você sentiu falta disso, Jana? Eu não senti, porque foi como a Lu falou, tava tão, assim, centrada ali na narrativa dela, a viagem no tempo pra mim foi algo totalmente secundário. Embora eu seja suspeita pra falar, porque eu não sou fã, confesso, de ficção científica. Mas, então, pra quem não é tão fã, de repente, vai gostar acho que pode iniciar por esse livro também, porque é isso, você fica tão envolvido na história que você não fica ali se questionando toda hora por quê, como, você só quer saber ali, né, das dificuldades, como ela vai lidar com tudo isso que a outra temporalidade, né, traz aí, né, com os problemas que essa outra temporalidade vai trazer pra ela. Eu acho assim, claro que eu ficava curiosa, né, quando é que vai acontecer de novo? Mas, assim, acaba que é só uma curiosidade mesmo e é isso, aceite, ela viaja. Eu acho que era o foco dela, né, não centralizar tanto nisso e levar a gente mesmo pra entender, né, como aquela sociedade, enfim, funcionava e quão difícil, dolorosa e revoltante é essa realidade da escravidão, né? Então, e trazer para o presente para mostrar, olha, a nossa luta ainda continua. Se não me engano, tem uma parte no livro que está passando na televisão alguma coisa do apartheid. Então, assim, ela saiu do passado
né, escravocrata, e chega num presente que ela ainda tá falando de segregação racial, sabe? Então, em 1976. Então, esse passado não é tão distante assim, né? Eu acho bacana ela trabalhar isso no livro também. Com certeza. Espero, inclusive, gostaria de ver uma atualização até na série, sabe? Porque continuamos na mesma, né? Exatamente. Então, acho que seria legal. Isso é que eu não consegui ver direito no trailer, se presente se passa nos anos 70 ou se eles atualizaram para o nosso presente agora. Eu não sei se vocês repararam isso. Não, eu também não consegui identificar. Que é uma curiosidade minha também, assim, de ver como é que eles fizeram, né, com isso. Ou se eles vão fazer alguma ponte, né, vai ter alguma uma liberdade poética aí de sair do escopo do livro e trazer alguma coisa para cá, né. Eu acho que seria muito interessante, muito importante que eles atualizassem as datas aí. Se não me engano, que eu vi, assim, o trailer eu vi muito rápido, né? Se passa nos anos 70, sim. Mas, de repente, a gente tem uma visão para além dos anos 70 também, né? Eles podem adotar isso como recurso depois. Não sei. É um desejo meu, gostaria de ver. Também. Kindred, Laços de Sangue, foi escrito por Octavia Butler. Com 432 páginas, ele foi traduzido por Carolina Caires Coelho e lançado no Brasil pela editora Morro Branco no ano de 2017. Bom, eu quero falar com vocês também sobre o livro em si, porque a gente tá falando aqui o que a gente planeja, o que a gente espera dessa série. Mas a obra original, gente, eu já vou começar dizendo que eu li esse livro por causa do nosso querido Paulinho V, íntimo aqui dos nossos ouvintes, o maior reclamão da podesfera. E é um livro muito querido pra ele também, ele me indicou. Tem bastante tempo. Também é um livro queridíssimo para a Domênica, que não pôde estar presente aqui hoje. Aliás, beijo, Dô. Mas eu devo dizer que, apesar de ser um livro que eu li nos últimos 5 anos, digamos assim, que eu não tenho agora a data de cabeça, se tornou um dos favoritos, assim, top 10 com certeza da minha vida inteira. Então eu quero saber de vocês, e eu quero ouvir muito mais de vocês do que de mim, como foi essa leitura. E vocês já podem emendar dizendo se esse livro mudou vocês de alguma forma, a visão de vocês sobre alguma coisa, a experiência. Podem desabafar aí. Eu realmente quero compartilhar isso aqui, esse momento com vocês. Bom, esse livro pra mim foi a porta de entrada pra ficção especulativa. Eu não lia ficção, né, ficção científica, nada de distopia, nada do tipo antes, né? E ler Kindred foi algo que me fez perceber que talvez eu pudesse gostar desse estilo, né, desse gênero literário. Então, eu li Kindred, eu amei Kindred, e depois eu fui lendo vários outros livros da Octavia Butler e vários outros autores, né? E agora eu leio afrofuturismo e muitas outras coisas que antes eu considerava que, tipo, não é meu estilo, não curto, né? Não vou nem me arriscar porque não tem nada a ver e tal. E eu já agora, tipo, eu já participei de alguns podcasts falando sobre ficção especulativa, né? E eu sempre falava, tipo, eu não sou uma leitora, tipo, eu não sou da área, tô começando a ler agora. E agora eu nem posso mais falar isso pelo tanto que eu já li, né? E tanto que eu já mergulhei nessa área por causa da Octavia Butler. Então, assim, né, pra mim foi muito transformadora essa leitura, né? E eu fiquei muito empolgada e descobri que eu gosto também de ficção especulativa, né, a partir dessa leitura, assim. Então, pra mim foi incrível. Pra mim foi o mesmo, né? Eu não sou, como eu já disse, eu não sou muito da ficção científica, li recentemente, e foi, assim, um divisor de águas no sentido de também me fazer querer entrar mais nesse universo, e agora estou sedenta para ler todos os livros dela, inclusive, já tá na lista ali para comprar os próximos, porque realmente é algo assim que te encoraja. Eu tive momentos, foi um misto de sentimentos. Tinha hora que eu ficava com muita raiva, muita dor, e ao mesmo tempo tinha raiva da Dana, fiquei com raiva dela mesmo. Achava que ela estava passando muito pano pro Rufus lá,
Enfim, mas ao mesmo tempo acho que é um livro necessário, né? Acho que todo mundo deveria ler porque é um livro necessário. E é isso. Foi muito intensa a leitura do livro, muito intenso para mim, né? E me iniciou nesse mundo da ficção científica também, né? Apesar de eu já ter feito uma disciplina na universidade que tinha, a gente não teve tempo de ler muito, né? E ela nem foi citada como aí a grande dama da ficção científica. Então, heresia, né? Exatamente. Eu fiquei muito assustada de nunca ter ouvido falar dela na universidade fazendo uma disciplina como essa, né? Então, nem mesmo no meio acadêmico, assim, que discute ficção científica, ela é citada. Hoje, mais ainda, mas antes, né, nem era tão citada assim. Mas acredito que a série vai até popularizar o livro e tudo mais, o que é legal também. Mas foi isso, foi um misto de sentimentos ao ler, desafiador, intenso, mas também encorajador para as lutas, como eu disse, né, de hoje. Para a gente não esquecer. Tem uma parte do livro que ela fala que nós somos condicionados ao meio que a gente vive, né? Essa viagem, às vezes, no passado, que ela ficava muito tempo, ela tinha esse receio de se acostumar com aquela vida, com aquele sofrimento e começar a pensar como alguns pensavam naquela época, como os brancos pensavam, que tem, assim, às vezes tem esses embates ali, né? Porque ela era lida como a pessoa que tinha certos privilégios, enfim. E ela ficava sempre pensando sobre isso, né? Sobre como eu não me acostumar com isso aqui. Eu tenho que voltar, eu tenho que tentar mudar, enfim. Então, é mais ou menos por esse caminho aí, né? Eu digo que gostaria de ouvir mais a parte de vocês, porque eu não tenho como ter parâmetro para o que vocês devem ter sentido lendo Kindred e como isso foi importante para vocês, porque eu, como uma mulher branca, não tenho a dimensão que é ler algo tão visceral nesse sentido racista, né? Escravista e etc. Mas eu acho, como a Giana falou, que é uma leitura obrigatória, sim. Todo mundo deveria ler, sim. Independentemente de como você se identifique, da sua cor, do seu gênero, porque acho que é um tapa na cara, sabe? Eu, como pessoa branca, eu senti um tapa na cara lendo isso e eu me senti muito mal. Foi uma leitura muito pesada. Apesar de ser uma leitura fácil no sentido linguístico, é uma leitura tão difícil, tão... como eu posso explicar? Tão dramática, tão pesada, me fez realmente muito mal, me fez ter uma bad vibes, assim, total quando eu terminei de ler. E eu acho que todo mundo precisa passar por essa bad vibes pra tentar se colocar um pouquinho no lugar do outro e entender melhor o que aconteceu e o que a gente ainda deixa acontecer. Acho que é legal a gente falar isso também, que a Otávia escreve muito bem. Ela escreve muito, muito bem. Escreve mesmo. Então, é um texto que é fluido de ler, né? Então você consegue se envolver muito mais com a história, porque você não tem essa dificuldade com o modo dela escrever, né? Então, eu acho que bate mais ainda aquilo que ela tá falando, porque a gente não tem uma resistência, assim, esse parágrafo foi truncado, essa linguagem rebuscada, ou qualquer coisa assim, né? A gente lê com muita fluidez, então você já mergulha na história, né? Em pouco tempo, assim, nas primeiras páginas, você já tá lá, né? Tentando entender o que tá acontecendo ali com a Dana, com o Rufus, o Kevin, não sei das quantas, né? E numa narrativa que flui, assim, né? Você não cansa de ler o texto dela, né? Então é o tipo de livro que você senta e que você vai ficar lendo até aquela história te doer. Se não te doer, né? Você vai ler o livro inteiro, assim, direto. Mas, em geral, como é uma história muito intensa, né? Ela começa a te doer, assim, aí de vez em quando você tem que dar umas paradas e tipo, uau, o que é isso que tá acontecendo? Né? Mas pela escrita dela, você vai, assim, de tão gostoso que é, né? Ler o que ela escreve. Porque quando pensa em ficção científica, a gente pensa naquela coisa difícil, cheia de termos, às vezes tecnológicos, científicos, nomes estranhos, física. E aí você fica já... aquela coisa mais de difícil compreensão, né?
E ela não, ela já traz esse texto, né, simples, mas com uma qualidade, e você vai lendo e te envolve de um jeito, né, que você só vai parar mesmo, como ela disse, na hora, pô, isso aqui tá pesado demais, já foi o meu limite, sabe? É tudo muito pesado, mas cheguei no meu limite. Aí você para, depois volta, né? E foi assim comigo. Mas no final não teve como. No final eu chorei muito. Eu acho que eu tava tão, sabe, cheia de emoções que no final, gente, eu só chorava. E aí, fazendo a ligação, com os meus familiares, o meu passado, eu fui pensando em tudo, me colocando no lugar dela, me vendo também, assim, no lugar dela, e foi muito louco, sabe? Essa experiência de ler esse livro. Eu fui pensando na minha família, na minha árvore genealógica e tudo. Então, é bem uma leitura difícil, intensa, porém necessária. Gente, eu lembro que eu lia nos horários vagos que eu tinha, assim, almoço e tal, no trabalho anterior, por isso que eu falei, já faz um tempo, no trabalho anterior que eu tive. Eu lembro que eu trabalhava do lado da janela, aí eu parava, assim, de ler, e eu ficava olhando pra janela, tipo, meu Deus... Travei, não consigo mais pensar em nada. Não dá. E tentando não chorar durante o horário de serviço quando li o livro. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso, não passar essa vergonha. Mas aí eu queria começar aqui a falar com vocês sobre os personagens, porque, por exemplo, a Dana é uma personagem que eu nunca vou me esquecer. A Dana, pra mim, é muito importante, sabe? Tanto que, vez ou outra, eu lembro dela quando eu vejo alguma outra história como referência. A Dana se tornou uma personagem referência pra mim. O que vocês gostam da Dana? O que vocês querem falar sobre a Dana? Alguma coisa de destaque? Não tenham medo de falar, podem falar. Pode começar. Então, eu gosto da Dana, né? Mas como às vezes dava uma raiva, assim, dela. Eu fico num misto, assim, né? De concordar e gostar e discordar e achar que ela tava viajando muito ali nessa proteção a esse homem branco, sabe? Mas aí eu volto para esse lugar que ela tava, né? De ser, tipo, aquele é um ancestral dela, né? E ela tá lidando com umas paradas que a gente não consegue nem imaginar, né? O que é você ter que garantir que um cara branco fique com uma mulher negra, e aí ficar com uma mulher negra naquele contexto, né, vem de uma violência, né, e você tendo essa consciência toda, ela tava, né, ela é uma pessoa dos anos 70, com um movimento negro ali explodindo, né, de uma consciência racial, ela é escritora também, tipo, ela é antenada nas coisas que estão acontecendo, né, no tempo dela, e ela tem que se adequar a um outro tempo, né? Então eu entendo mais da raiva de vez em quando. Exatamente o que eu senti. Acho que isso só prova que ela é uma personagem complexa, né? Exatamente. Sim, muito bem construída, né? E acho que quando a gente vê qualidades e defeitos no personagem, né? Porque o personagem foi ricamente construído, né? A gente não tem aquela mocinha padrão, né? A Dana não é uma mocinha, a Dana não é uma santa, né? Não é alguém que a gente não é uma princesa da Disney, sabe? Então acho que é legal isso, né? A gente ter esses sentimentos ambivalentes também pelo personagem. Sim. Eu acho que nenhum deles é um personagem perfeito ou 100% um demônio. Acho que essa é uma construção que ela faz justamente pra te provocar, né? Porque tem alguns acertos ali de vez em quando, né? Por exemplo, aquela peste do Rufus. Até ele, de vez em quando, né? Faz uma pra Deus ver. E você fica, né? Pelo menos fez alguma coisa. Considerando o contexto da época, pelo menos fez alguma coisa. Eu, particularmente, tive, assim, horror a ele do começo ao fim. Apesar de reconhecer que ele é um personagem muito importante. E qual a opinião de vocês sobre o querido Rufus? O Rufus de início, assim, eu fiquei com aquela coisa, quando no primeiro momento eu não senti tanta raiva dele. E depois, conforme você vai lendo o livro, você vai querendo, assim, esganar aquele garoto, enfim, ele é tudo de ruim. Mas no primeiro momento, né, eu não sabia como a narrativa ia se desenvolver até então. Tava ali no começo, eu tive assim uma certa peninha dele e tudo mais. Aí depois eu já fiquei com raiva da Dana por estar muito ali acobertando ele, e pra mim tinha que
pode ser tudo de pior com ele, né? Mas eu acho que o que me deixou mais com raiva foi o pai dele. Acho que eu consegui sentir raiva dele e do pai uma raiva imensa, sem precedentes, e também dele no sentido de que tudo que ele fazia de bom é porque ele sabia que dependia da Dana de uma forma ou de outra. Então, eu, desde o primeiro momento, depois que eu comecei enfim, a narrativa foi se desenvolvendo, aí foi crescendo mais a raiva por ele. Mas no primeiro momento eu fiquei assim, era garotinho ainda, né, novo. E depois, conforme as outras viagens no tempo, a gente já vai pegando mais ranço, raiva. Ódio. Até chegar ódio, tudo de ruim, tá? Por ele a gente começa a sentir. Eu fiquei aqui pensando, você tava falando, eu fiquei aqui pensando, aí eu já vou jogar essa provocação pra Lu também. No primeiro momento que eles têm contato, né, ele é só uma criancinha que tá se afogando. Ele não é um branco explorador, escravagista, ele é uma criança que tá se afogando. E aí eu fico pensando, nesse primeiro momento a gente não sente raiva dele porque não acontece nada necessariamente ali partindo dele com a Dana. Mas eu fico pensando se não, é minha opinião, né? Que a Octavia colocou isso justamente para nos mostrar que, em essência, o ser humano sem o contexto não seria racista, não seria cruel, não seria, vamos colocar assim, preconceituoso no geral. O que vocês acham dessa... O que vocês acham dessa minha reflexão aqui? Eu não sei se seria nesse lugar de em essência, não seria. Talvez sim, mas eu vejo isso também. Eu vejo essa construção dessa branquitude, né? Porque ele era um menino, né? Que eu acho que ele desenvolveu ali um afeto real por ela, uma admiração, um vínculo realmente. Mas ele faz parte de um sistema. Justamente. Né? E aí, à medida que ele vai crescendo, ele vai tomando o seu lugar ali naquele sistema escravagista em que não cabe ele ter um sentimento, uma amizade, uma admiração, um respeito por uma mulher negra. Né? O que a Otávia coloca nesse livro é uma mulher que está na base da pirâmide, né? Uma mulher negra escravizada, né? no tempo lá do Huff, tendo que proteger e defender um homem branco que está no topo da pirâmide, né? Que é um negócio impossível, porque ela tem praticamente poder nenhum ali naquela estrutura. Pensando assim dessa maneira macro, né? Ela tem, lógico, as estratégias dela ali de poder, e ela tem ainda mais recursos do que as outras personagens negras, porque ela não é daquele tempo, então ela tem um distanciamento, né, temporal ali, ela viveu outras histórias, ela tem um outro referencial, né? A gente hoje, vira e mexe, a gente fica pensando, não, se eu fosse escravizado eu ia fugir, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, né? A gente é engenheiro de obra pronta, assim, a gente ia fazer mega coisa. Mas a resistência ali na época entre as pessoas escravizadas, às vezes era só seguir o que estavam mandando para ela sobreviver. Sim. Sabe? Né? Para ela não apanhar, para ela ter o que comer, para ela sobreviver. E isso já é um mega passo de resistência. Né? Então a Dana vai para o passado tendo outros recursos do que poderia ser possível fazer. Né? E isso faz com que ela se diferencie das outras pessoas negras e que mantenha ainda essa relação, né, com as pessoas brancas ali naquele espaço. Então acho que não sei se eu fico com essa sensação de que eles criaram um vínculo, né, entre eles e que tem alguma coisa dentro do Ruffles, além de só ódio né, e desprezo pelas pessoas que são diferentes dele, mas tem um sistema que é difícil de romper com esse sistema, né? Também. Então ele é um cara que tá cheio de privilégios. E a gente vê na nossa sociedade hoje, se a gente faz um paralelo. Com certeza. Sabe? Quantas pessoas brancas estão dispostas a abrir mão dos seus privilégios? Né? De fato, assim, de romper mesmo com a branquitude e tentar fazer uma revolução. Né? Quase não existe. Né? Então imagine naquela época, assim, que era tudo muito mais estratificado e dividido, né? Com certeza. O Rufus é um produto do meio dele, né? E aí por isso que eu fico pensando, será que em outro contexto uma pessoa se tornaria? Mas aí
eu acho que o Kevin é um contraponto interessante. Então, eu quero falar sobre isso. Que bom que você trouxe o Kevin. Porque nós temos o Rufus como o principal homem branco, no caso, no sentido contraposto aqui a Dana. Tem o pai dele também, né? Mas ele é o cara que vai estar sempre sendo descrito na narrativa. E temos o Kevin. Opiniões sobre Kevin, gente? Jana, quer falar um pouquinho do Kevin? Kevin, né, o marido branco dela, né, que é consciente e, assim, no sentido de que ele sempre, né, eu me surpreendi primeiro dele viajar no tempo, eu achei que ele não fosse fazer a viagem, né, então já me surpreendi com isso. Mas ele é aquela pessoa que entende o seu privilégio até certo ponto, mas eu acho que a viagem no tempo também, ele tem a sensação de que em alguns momentos ele fica meio que tenso em relação a isso, você vê que tem um problema aqui, né? Mas ele é aquele cara que, digamos, entende a luta e ele tá sempre ali tentando, perguntando pra ela, ele é um grande apoiador da causa e também é um refúgio pra Dana também, né? Então ele vai ser importante na narrativa. Mas eu acho que mesmo o Kevin sendo um grande apoiador, ele tem, sim, momentos de vacilo. Com certeza. Porque é isso. Ele é um homem branco, ele não vai entender na sua totalidade, né, os problemas, as problemáticas que tem em relação à população negra, porque ele não vivencia da mesma forma que a Dana nunca vai vivenciar. Então, isso vai ficar explícito em alguns momentos no livro. Principalmente no momento que ele volta, né? Porque uma coisa é quando eles estão no presente lá deles, em que eles têm uma relação e que é, né, razoavelmente equilibrada, que ele entende a questão racial, e quando ele volta para o passado, que ele volta numa posição hierárquica superior à dela, né, e que ele tem a oportunidade de vivenciar o conforto de ser, né, privilegiado ali naquele espaço, né, e vendo ela numa situação de conforto, ele tinha muito mais chance de fazer uma ruptura, né, e ele não age, não, muitas vezes ele deixa passar, sabe, ele não assume esse lugar de proteger uma mulher negra, né? Tanto por tudo que ele pode perder por fazer isso, né? Porque aí os outros vão olhar pra ele e, tipo, quem é você, cara? Por que você tá fazendo isso? É até crime, né? Então, na época era até um crime você acobertar certas coisas, né? Mas ele não bota o privilégio dele lá pra jogo, pra proteger a esposa, né? Nessa hora. Ele também, né, tenta... E aí nessas horas que eu fico, você tá vacilando, hein, cara? Né? Então, lembra que eu comentei do tapa na cara da branquitude? É isso, sabe? Porque o cara que deveria ser o parceirão dela e em alguns momentos ele fraqueja, ele, peraí, melhor de repente eu me proteger, né? Antes de protegê-la, deixa eu me proteger. E aí a gente vê que, realmente, como vocês, meninas, já falaram, quando as pessoas brancas estão realmente dispostas a desconstruir toda essa ideia e se colocar em jogo, né? Porque enquanto você não tá na linha de frente, tá tudo certo. Mas e aí, quando o bicho pega, o que você faz? Pois é. Então, opiniões gerais, gosto do Kevin, mas eu tenho muitos receios ali, sabe? Muito, muito pé atrás com ele. Tem alguma outra coisa que vocês gostariam de comentar sobre a leitura? Sobre algum personagem, sobre alguma situação, uma opinião pessoal, alguma questão pessoal? Não, acho que é isso. Eu falei tudo. Eu acho que as pessoas têm que ler, sabe? É um livro incrível. Acho que tem várias outras personagens, né? Eu acho que é legal ver também as outras personagens negras, como é que se colocam ali naquele contexto, né? Como é que eles recepcionam a Dana, que é uma mulher negra completamente diferente, né? De tudo que eles já viram, né? Então é legal também esses choques, assim, né? Entre as próprias pessoas negras, de entendimento de como é que aquela mulher está falando e fazendo tudo isso, né? E assumindo esse papel de liderança entre eles ali. Eu acho que é um ponto também legal de se observar na leitura do livro. Eu acho legal também a relação da Alice, né, com a Dana, que tem esses momentos de choque, mas ao mesmo tempo
tem essa afetividade, algo assim sensível, enfim, dramática. Então, eu gostaria de ver isso na série também, de forma mais intensa, a relação delas duas. Eu também gostaria. Era um outro ponto que eu tinha pensado antes. Esses momentos dramáticos me pegam muito, assim, sério. Eu quero muito isso. Que delícia! Você sabe que eu, Domênica, amo a hora do beijo, então eu vim aqui para dar mais beijos. E o primeiro beijo que eu quero mandar é pro William Saito, que ouviu o nosso último episódio sobre O Poderoso Chefão e foi lá no Twitter e deixou um recadinho pra gente. O William disse assim: sempre bom ouvir sobre esse filme que amo e vocês conseguiram trazer outros olhares. Parabéns. Faço apenas uma correção se me permitem. Ele ganhou o Oscar de melhor filme e Coppola só iria ganhar como diretor com a segunda parte. Então, William, pode muito, porque às vezes a gente dá essas escorregadas na empolgação de falar de uma obra que a gente gosta tanto. Então, muito obrigada por ter alertado a gente aí dessa escorregada e muito obrigada por ouvir o Perdidos na Estante. Eu espero que você continue ouvindo os nossos outros episódios. E além disso, eu quero deixar também aqui um beijo especial para a nossa equipe de edição, essas pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente, tanto o Léo, que precisou fazer aí o assistente em tempo corrido, quanto o Ace, que editou esse episódio que você tá ouvindo agora em tempo recorde por motivos de agenda. Então, gente, eu não pude participar do episódio, embora eu quisesse muito. A vida acontece, a vida atravessa a gente, mas eu sei que vocês vão curtir esse episódio e tudo que eu tenho que dizer sobre Kindred é: leiam um livro e bora assistir a série. Por favor, Star Plus, libera logo, porque eu estou ansiosíssima e eu prometo que eu volto para comentar sobre a minissérie com vocês. Então, um beijo para todos vocês. Obrigada, meninas, e ótimo episódio. Bom, eu acho que é isso então. Temos um episódio e eu tô muito ansiosa pra essa série. Inclusive, também. Ouvinte e meninas, nós voltamos a falar depois sobre a série, porque a gente vai precisar comentar muito sobre essa série. Eu não vejo a hora. Sim. Eu não vejo a hora. Então, ouvinte, muito obrigada pela sua escuta atenta até aqui. Muito obrigada pelo seu carinho. Nos deixe comentários, nos deixe suas opiniões. Gostamos de ouvir vocês também. E é isso. Lu, muito obrigada por ter vindo, por ter participado. Foi maravilhosa a sua participação. Eu que agradeço, né? Eu tô sempre disponível para vir para cá. Eu amo, né? Inclusive eu me ofereço várias vezes. Foi maravilhoso, como sempre, assim. Amei conversar com vocês, amei te conhecer, né? Conhecer as duas, que também não conhecia a Janaína, e foi maravilhoso, gente. Obrigada pelo convite. Nada, imagina, volte sempre. E você, Jana, muito obrigada por ter topado, assim, projeto loucura. Jana, toma aqui esse livro, né, pra gente gravar. Ai, foi muito bom. Você gostou, Jana? Eu amei, eu que agradeço, assim, eu sou uma pessoa muito tímida. Falei, Amanda, eu nunca gravei podcast, que desespero, como que isso funciona? Mas foi muito legal, porque aí também pude conhecer a Lu, agora eu tô até íntima também, ó, Lu, tá? Vou lá seguir nas redes sociais dela também, maravilhosa. E foi um prazerzão poder falar desse livro maravilhoso e incrível. Tamo aí. Foi um prazer falar sobre ele com vocês. Então, é isso. Um beijo e nos ouvimos, nos falamos no próximo episódio. Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestantepod. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação: Amanda Barreiro, Lu Bento e Janaína Soares. Pauta e produção: Domênica Mendes. Assistente: Leonardo Tremesquim. Edição: Ace Barros. Capa e descrição da imagem: Amanda Barreiro. Esse episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores. A vocês todo o nosso carinho.
mas o agradecimento especial vai para Airechu, Aline Bergamo, Alain Felipe Femelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécius Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme De Biasi, Igor Baggio, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lu Bento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.